Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A depressão, se não for tratada com devido cuidado, pode levar a situações extremas, como suicídio. Na videoaula de hoje, abordaremos os aspectos da depressão e o suicídio. Confira. Olá, estamos novamente para mais uma videoaula. Desta vez trabalharemos no tema cura espiritual da depressão, o tema depressão e suicídio. Há uma conexão direta entre depressão e suicídio, porque nem todo suicida é depressivo, mas todo depressivo tem uma tendência ao suicídio. Como nós vimos em videoaulas anteriores, o que caracteriza a pessoa depressiva é uma falta de vontade de viver, ela tem uma dificuldade de sentir prazer frente à vida, e muitas vezes ela tem uma vontade de morrer também, acompanhada da falta de vontade de viver. E quando surge essa vontade de morrer, muitas vezes a pessoa tende ao suicídio, tanto o suicídio direto quanto o suicídio indireto. O suicídio direto é aquele suicídio em que a pessoa ela atenta contra a própria vida utilizando diversos métodos: envenenamento, enforcamento, queda de alturas, ou se jogar embaixo de um veículo, de um trem, de um carro, alguma coisa assim. Esses são os suicídios diretos. Os suicídios indiretos são aqueles que a pessoa se entrega a uma morte e fica praticamente como se ela tivesse morta viva, e às vezes recusa a comer direito, ela recusa a fazer higiene e vai aos poucos adoecendo até que a morte acontece. Esses são chamados suicídios indiretos, ou quando a pessoa abusa de determinadas práticas que acabam fazendo com que ela se mate ao longo do tempo. Então nós vemos que há uma ligação direta entre o suicídio e a depressão. Por que isso acontece? Nós vimos também em videoaulas anteriores que a depressão é causada por um movimento de rebeldia frente à vida. O suicídio é o auge do estado de rebeldia que a criatura pode se entregar. É o extremo de um processo, porque o rebelde visa a punição máxima. E como visa a punição máxima, qual é a maior punição, senão a da própria vida? Então o suicídio tem essa característica: a pessoa se lavra uma sentença da punição máxima contra si mesmo e contra todos aqueles que estão à sua volta. E a punição máxima, claro, é a pena capital, a pena da própria morte. Então o auge da rebeldia que a pessoa chega, negando Deus, negando a vida em si mesma, faz com que ela vá para essa falsa solução que é o suicídio. O que acontece com a pessoa? Ela pune a si mesma, os familiares e a sociedade, porque acredita que todos devem estar à disposição dele para satisfazer os seus caprichos. E como não estão, ele pune matando-se. Então esse processo é extremamente masoquista, em que a pessoa pune pelo sofrimento, tanto o alto sofrimento quanto o sofrimento das pessoas à sua volta, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, que direto ou indiretamente vão sofrer as consequências daquele suicídio. Existem atenuantes e agravantes a esse gesto suicida, mas sempre encontraremos a rebeldia por trás dessa atitude. Muitas vezes a pessoa se mata por fatores muito graves que ela está vivendo, que podem acabar gerando atenuantes. Por exemplo, uma obsessão ferrenha em que o suicídio é considerado quase que um assassinato
na dimensão espiritual, mas não deixa de haver a participação dele próprio se rebelando contra a vida. Existem agravantes, que é o suicídio por questões às vezes simples demais. Por exemplo, uma pessoa que briga com o namorado e se mata porque brigou com o namorado, mostrando uma profunda rebeldia frente à vida. Então nós vamos ter sempre a rebeldia, mesmo quando há atenuantes e principalmente quando há agravantes do próprio suicídio. Então nós podemos dizer que o suicídio ele é gerado pela ausência de sentido na vida, causada pela rebeldia e negativismo, que por sua vez produz uma inibição das energias nos chakras, especialmente nos chakras da segurança, do prazer, do poder e do amor. Primeiro chakra, segundo chakra, o terceiro e o quarto, respectivamente. São chakras que são fundamentais para que a pessoa possa se sentir segura e sentir prazer de viver, poder de realizar a própria vida, o amor pela vida. Quando a pessoa tende a essa rebeldia, a esse processo de negar a vida, ela inibe as energias desses chakras que se tornam intensamente comprometidas. Aquilo que é importante refletir nessa questão, aquilo que o apóstolo Paulo sempre colocou, principalmente nas suas epístolas: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as vezes que a pessoa entra nesse processo de rebeldia, de negativismo, ela acaba por inibir as energias do próprio perispírito, ela inibe as energias que provêm da essência divina que ela é. E ao fazer isso, ela pode aprofundar estados que muitas vezes culminam no suicídio. A pessoa vai cultivando os pensamentos depressivos, que se tornam cada vez mais negativos e pessimistas, gerando sentimentos de menos-valia e revolta cada vez mais diante da vida. É claro que é o mau uso do livre-arbítrio que leva a isso tudo, porque ninguém foi criado para esse sentimento de menos-valia, essa rebeldia frente à vida. É uma opção cômoda que muitas vezes a pessoa se lança, mas que acaba por infelicitá-la profundamente. O que vai acontecer é que chega um momento em que essa revolta se torna tão intensa que o depressivo deseja a morte, deseja o autoaniquilamento. Nesse momento, na verdade, ele está expressando uma revolta consciente ou subconsciente em relação a Deus que o criou. É como se a pessoa quisesse se descriar, como se isso fosse possível. Na verdade, muitas vezes a pessoa nem acredita em Deus, é materialista, acredita que morreu, acabou, mas lá no fundo, no nível subconsciente, o espírito sempre sabe que ele é imortal, lá no nível mais profundo do ser. E há uma tendência a negar essa condição divina, essa condição de imortalidade. E aí a pessoa deseja se auto-aniquilar, se matando. Então reflitamos que quando uma pessoa tem esse potencial suicida e tem uma crença em Deus, ela muitas vezes se pergunta: por que Deus a criou? Por que Ele não acaba logo com a sua vida? Muitos passam a viver dessa forma, inconformados com a vida, promovendo para si mesmo um suicídio lento, pois a pessoa não o consuma diretamente, mas de uma forma indireta, na qual o estado depressivo se aprofunda cada vez mais até a morte, geralmente produzida por uma doença somática secundária à depressão. Esses são aqueles casos que nós dissemos de suicídios indiretos.
em que a pessoa vai negando a vida em si mesma e muitas vezes produz doenças como câncer, doenças autoimunes que fazem com que ela se mate lentamente. É suicídio também. Em sua maioria, porém, os depressivos têm uma profunda descrença em si mesmos, na vida e em Deus. Muitos entendem que matando o corpo, tudo vai se acabar. E mesmo aqueles que acreditam na vida após a morte, acham que depois tudo vai ser diferente. O sofrimento vai acabar após a morte. Inclusive, muitos espíritas, às vezes, nos relatam que acreditam que depois que morre as coisas vão ficar melhores, numa auto-ilusão, num processo de auto-engano muito sério para si mesmas, porque quanto mais conhecimento a pessoa tem da realidade na vida após a morte, maiores serão as agravantes em relação ao próprio suicídio. Então é muito importante que nós reflitamos que morrer não significa a solução de problemas, muito pelo contrário. Como os problemas são do espírito, a morte simplesmente vai mudar de dimensão os problemas. Aquilo que estava acontecendo na dimensão física vai acontecer na dimensão espiritual, porque os problemas são do espírito imortal, não são do corpo. O corpo apenas reflete aquilo que é a condição do espírito. Então, ao matar o corpo, com as atenuantes ou agravantes de cada caso, a pessoa torna o seu sofrimento acerbo, pois os seus problemas não residem no corpo, mas no espírito que ela é. Como o espírito continua vivo após a morte do corpo, além dos problemas que já trazia, somam-se aqueles provocados pela morte prematura do corpo. Então é o que acontece com o suicida. Ele mata o corpo, acreditando que ao matar o corpo, tudo vai acabar. E, tudo acabando, o seu sofrimento desaparece. Ilusão muito intensa, auto-engano muito intenso. Por quê? As próprias ciências já têm demonstrado, através de várias pesquisas, vários cientistas têm demonstrado que a morte não existe. Já não é mais um assunto religioso apenas, é um assunto científico que está em voga em várias pesquisas pelo mundo afora. Então a morte não existe. O que morre é o corpo, o espírito permanece. E ao permanecer, permanecerão todas as dificuldades que são do espírito e não do corpo. Agora, analisando dentro de uma perspectiva psicológica mais profunda, o que acontece com o suicida? Na verdade, o suicida não quer se autoaniquilar. Tampouco ele quer matar o corpo, mas matar o sofrimento que é gerado por ele mesmo. É isso que o suicida quer, matar o sofrimento. Como ele tem um movimento de rebeldia muito grande e ele há uma tendência de acreditar que o sofrimento está vindo de razões externas, de situações que não diz respeito a ele próprio, ele acredita que matando o corpo, todo aquele sofrimento vai desaparecer. Tanto como nós vimos, tanto os materialistas que acham que morreu acabou, até pessoas espiritualistas e até espíritas que acreditam erroneamente que ao se matar, aquele sofrimento vai desaparecer. Então, na verdade, é aquilo que falamos, o auge da rebeldia. A pessoa, em vez de fazer esforços para transmutar, para transformar as causas do sofrimento, ela simplesmente confunde o sofrimento do espírito com o corpo e quer matar o corpo para acabar com o sofrimento de uma forma simplista, mas, na verdade, criando
graves problemas para si mesmo. Por quê? Os problemas do espírito vão se somar aos problemas causados pela morte violenta do corpo. Então, essa morte violenta produz dificuldades no nível do perispírito, que o espírito desencarnado vai sofrer durante mais ou menos tempo, dependendo das agravantes e das atenuantes do próprio suicídio. O grande problema do suicida nessa área é que ele tenta acabar com o sofrimento de uma forma equivocada, criando mais revolta dentro e em torno de si. Com isso, somente amplia o sofrimento, até chegar a níveis inimaginados por ele mesmo. Então o sofrimento vai se tornando cada vez maior. Situações que ele nem imagina que pode acontecer de sofrimento. Nós vamos trabalhar isso em futuras videoaulas. O suicídio como um processo de uma falsa solução para os problemas humanos. Então, muitas vezes, a pessoa que tinha um sofrimento relativo, que poderia minimizar esse sofrimento com esforços, com dedicação, passa a ter um sofrimento muito maior. Um sofrimento que ele nem imagina que pode acontecer, mas que surge pelo fato dele estar no movimento contrário às leis divinas. Nós podemos até tentar contrariar as leis divinas, mas elas são impossíveis de ser contrariadas. Nós tentamos num esforço vão, criando problemas graves para nós a partir dessa tentativa. Então, refletindo sobre a questão do sofrimento do suicida, ele persistirá até o momento no qual ele toma consciência dos seus atos. Nesse instante, ele compreende que é ele próprio a causa do sofrimento e que esse sofrimento é causado pelo seu orgulho, onipotência e prepotência, momento no qual é convidado pela vida a desenvolver o poder real de realização e de transformação, com o intuito de melhorar a sua vida a partir de seus próprios esforços, aceitando com humildade e mansidão as contingências da vida, que ele não pode mudar, e modificando gradativamente aquilo que é da sua alçada. Então vejamos que o problema maior do suicida é esse movimento de prepotência, de onipotência. Ele quer sempre uma vida agradável, uma vida tranquila, uma vida em que todos estejam à sua disposição para que ele faça aquilo que ele acredita ser o melhor para ele. Como a vida não se digna a isso, o que acontece? Ele entra numa revolta surda, fruto dessa prepotência, dessa onipotência, e a partir dessa revolta acaba se matando, produzindo muito mais sofrimento para si próprio. Então é fundamental que o suicida em potencial, que nós estamos falando com pessoas que podem pensar que a morte é a solução, reflitamos, a morte não é a solução para nada. Muito pelo contrário. Somente a morte natural, quando se extingue os fluidos vitais da criatura e ela cumpriu o seu dever até o final da existência, é que ela realmente é uma passagem natural para uma outra dimensão em que a pessoa vai continuar tendo após a morte aquilo que realizou durante a vida. Isso é o que significa a morte. Quando nós não cumprimos o nosso dever essencial, quando nós nos rebelamos contra a vida, a morte jamais será a solução.
muito menos quando nós atentamos contra a nossa vida. Então é fundamental que a pessoa depressiva, com tendência suicida, aprenda de uma vez por todas a cultivar os sentimentos de amor, de mansidão e de humildade de coração, como nos ensina o grande mestre dos mestres, o nosso Mestre Jesus. Quando ele diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, vinde a mim. São convites que Jesus faz a todos nós, quer estejamos bem no corpo, quer estejamos mal, e principalmente para aqueles que estão mal. Quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. É fundamental que a pessoa depressiva, com tendência suicida, vá ao encontro de Jesus. Não batendo no peito simplesmente dizendo que Jesus é meu Salvador, porque isso não é da vida. Isso é um movimento de auto-engano. Ir ao encontro do amor que Jesus representa. Jesus é o modelo de amor, é o exemplo maior de amor. E o suicídio é um ato de desamor por si mesmo. Não vale a pena praticar esse ato de desamor, porque a pessoa vai se arrepender muito, vai necessitar retomar tudo novamente, aquilo que gerou o próprio suicídio, essa revolta contra a vida, os problemas que ocasionaram essa revolta vão retornar tudo numa nova existência. Então, se a pessoa pode fazer hoje, por que deixar por uma próxima existência, depois de passar por muito sofrimento até chegar nessa nova existência? Então, ir ao encontro de Jesus é fundamental para aprender com Ele, para aprender a aceitar a vida como ela é, as contingências da vida como ela é. Isso só vai ser possível quando a pessoa aceita o convite de tomar o jugo dele e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Então Jesus diz: tomai o meu jugo e aprendei comigo. Então o suicida cabe a despertar para a realidade da vida antes de cometer o ato ignóbil, antes de ir ao encontro dessa morte que não é a solução. Morre-se o corpo e permanece vivo de uma forma extremamente sofrida, de uma forma extremamente infeliz. Então o que nós podemos realizar? Matar as causas de sofrimento que estão dentro de nós. Quais são as principais causas de sofrimento nesse aspecto? O desamor, a rebeldia e o orgulho. Como que nós vamos matar, entre aspas, o desamor, a rebeldia e o orgulho? Assumindo o compromisso como aprendizes da vida, desenvolvendo o amor, a mansidão e a humildade de coração, fazendo exercícios, mínimos que sejam. Na nossa próxima videoaula nós vamos trabalhar como fazer exercício para superar a depressão, superar a tendência depressiva. Agora é importante fazer exercícios, porque Jesus diz muito claro, existe um jugo a ser trilhado, existe um fardo a ser carregado. Não é possível passar por um planeta de expiações e provas sem um fardo a ser carregado. O problema da pessoa depressiva, suicida, em potencial, é que ela não quer carregar fardo algum. Não é possível. Então é necessário fazer esforços mínimos inicialmente e ampliando esses esforços, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, para matar verdadeiramente
dentro desse aspecto simbólico de morte que nós estamos falando, matar a causa da tendência suicida, o desamor, a rebeldia e o orgulho. Fazendo isso, o que vai acontecer? O jugo é suave, a diretriz de vida, a nossa vida se torna suave, o fardo se torna leve de carregar. Se o seu fardo está pesado, se o jugo está perverso, reflita, não é da vida o jugo perverso, nem o fardo pesado. É da forma como você está se conduzindo diante da vida. Então, faça esforços para fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade para poder transformar a sua vida numa vida mais saudável e mais feliz. No próximo bloco, nós trabalharemos a questão da depressão relacionado à família. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. A família tem um papel fundamental para auxiliar na cura espiritual da depressão. Continuamos agora com Alírio de Cerqueira Filho. Vejamos agora a depressão e as relações familiares. Devido às características do seu movimento psicológico, o depressivo exige muito da sua família e dos amigos próximos. Então, todos aqueles que são o círculo íntimo das pessoas depressivas devem tomar muito cuidado para não adoecer junto com o parente, com o familiar ou com o amigo depressivo. Tomar cuidado para estar com ele sem entrar no jogo psicológico extremamente infeliz que as pessoas depressivas, principalmente as suicidas, como nós vimos no bloco anterior, têm a tendência de punição, tanto de si mesma quanto dos outros. Então a pessoa depressiva ela tem um movimento oposto ao amor e à felicidade. Ela entra numa antítese do movimento natural do amor e da busca da felicidade e tenta subtrair dos outros, consciente ou subconscientemente, o prazer de ser feliz. Então, como a pessoa tende a esse movimento oposto à felicidade, ela tende ao processo punitivo. E aí, ela não quer apenas se punir, ela quer punir todos os que estão à sua volta, de uma forma consciente ou subconscientemente. Na maioria das vezes, a pessoa nem se dá conta desse processo, mas muitas vezes ela tem até consciência disso e sente prazer, um prazer mórbido. Quer ela faça isso de uma forma automática ou não, de qualquer maneira, o espírito sempre é senhor de si mesmo e ela realiza essas ações e que os parentes próximos, os amigos próximos devem tomar muito cuidado, como nós já dissemos. Muitos somente encontram prazer ao alcançar esse objetivo de fazer os outros infelizes. Muitas pessoas estão ainda focadas nesse tipo de movimento. Gostam de gastar energia com esforços vãos. Em vez de fazer esforços na direção da vida, na direção do bem, do bom e do belo, elas gastam energia com esforços vãos, esforços punitivos tanto de si mesmas quanto dos outros. O depressivo gosta de chamar a atenção para si mesmo por meio desse tipo de esforço improdutivo.
ele coloca-se como um coitado que está sofrendo muito para receber migalhas de atenção das pessoas ao seu redor. Ele se fixa nesse ganho secundário, ocasionado pela atenção especial que a família e os amigos lhe oferecem em decorrência do seu problema. Então a família tende a paparicar o depressivo, e isso gera um prazer mórbido para ele. Quanto mais coitado ele se sentir, e quanto mais os outros o tratarem como um coitado, como uma pessoa vítima das circunstâncias, mais prazer mórbido ele vai sentir e vai alimentar esse processo. Por isso, muito cuidado. Jamais tratar o depressivo como um coitado, mas como uma pessoa que tem todo o potencial dentro de si e que pode usar esse potencial a seu favor e não contra si mesmo, como ele está fazendo. O depressivo chama atenção pelo negativismo e ao mesmo tempo gera culpa nos familiares para ganhar alguma coisa baseada nessa culpa. Com esse movimento, ele subliminarmente pune a família com seu estado de depressão. Então, o depressivo está sempre nesse processo negativista, e como ele está nesse processo negativista, o que vai acontecer? Isso produz sentimento de culpas, tanto nele quanto em outras pessoas, nos familiares próximos. Quanto mais culpadas estiverem as pessoas, maior a tendência de tratá-lo como vítima das circunstâncias, alimentando esse jogo pernicioso de culpa, de punição, que não auxilia ninguém. Então, à medida que amplia punições na família, todo o grupo vai adoecendo junto com o depressivo. Quando isso acontece, ele se autopune ainda mais, criando-se um círculo vicioso de auto e alopunição de difícil superação. Então são processos muito mórbidos, mas que a realidade da vida tem mostrado isso. A psicologia transpessoal trabalha com essas questões, analisando as questões dentro de uma visão espiritual profunda. Então, muito cuidado para não adoecer junto com os nossos parentes depressivos, nossos amigos depressivos. Que a tendência é todo o grupo familiar começar a adoecer junto. Então, focados na punição, ele se pune os outros e vai criando esse círculo vicioso. O depressivo desenvolve muitos esquemas de sofrimento. É preciso que os familiares estejam atentos e não entrem nesses esquemas de sofrimento, porque se de nada vai adiantar eles adoecerem junto com o familiar deprimido. Ao entrar no esquema, eles vão dificultar a ajuda que poderiam prestar. Então, se nós adoecermos juntos com os nossos parentes depressivos, quem é que vai cuidar uns dos outros? Se todos adoecerem em conjunto com aquele familiar. Então, de nada vai adiantar esse processo. Por isso que nós devemos fazer exercícios de desidentificação dos problemas que não nos pertencem. Desidentificação não significa indiferença aos problemas do depressivo. Muito pelo contrário. Significa você estar disposto a auxiliá-lo a se ajudar, mas nunca sofrendo junto com ele, no sentido de ficar doente junto com ele para ser solidário a ele. Isso não é solidariedade, isso é sentimentalismo. Nós temos diante da vida sempre 3 balizas, 2 extremistas e uma equilibrada. Nós temos a indiferença, o sentimentalismo e a solidariedade, a compaixão. O depressivo merece solidariedade e compaixão, jamais indiferença
e jamais o sentimentalismo, que gera o sentimento de dó, de pena, em que nós passamos a sofrer junto com o outro. Na indiferença, nós queremos alijar o outro da nossa companhia. Já na compaixão e na solidariedade, nós somos convidados a ajudar o outro a se ajudar. Isso que é fundamental para a pessoa, tanto depressiva quanto aqueles que têm uma tendência ao suicídio. Como o depressivo se pune e se vitima todo o tempo, ele assume várias situações na qual se coloca como vítima. Muitas vezes os familiares entram nesse jogo e se submetem às exigências do familiar depressivo, ao movimento de satisfazer todas as suas vontades e caprichos. Muitas vezes a família faz até coisas que não poderiam fazer financeiramente, que estão tendo dificuldades para satisfazer o familiar depressivo, mas que só piora os problemas. Outras vezes a paciência dos familiares se esgota e se tornam intolerantes com o depressivo e o punem com admoestações e outras sanções, fato que amplia o sentimento de culpa que trazem em relação a ele. Então, o que acontece? Quando há uma tendência ao sentimentalismo, como ele não é vitalizador, o que acontece? Isso gera um desgaste. Quando há o desgaste, a tendência é as pessoas caírem na indiferença ou, pior ainda, na intolerância, na crueldade com o depressivo. Por quê? Porque exageraram na dose. O equilíbrio sempre é compaixão e solidariedade. Jamais exagerar na dose de uma forma sentimentalista, muito menos cair no processo de intolerância. Tanto uma situação quanto outra só faz piorar os esquemas de sofrimento, porque o depressivo vai se satisfazer subconscientemente com essas situações, se punindo ainda mais, aprofundando o círculo vicioso, tanto na intolerância quanto em nós sentirmos dó dele. Ele vai cada vez mais se punindo mais e punindo os familiares. Muitas vezes, nessas ocasiões, ele tem as seguintes falas: além de eu ser um problema, causo problema a todos. Eu sou um estorvo para todos. Acho que seria melhor que se eu morresse, seria um alívio para todos. Eu sou tão infeliz que a minha infelicidade contagia todos os meus. Quem observa essas falas dá a impressão que o depressivo está sendo humilde, que ele está reconhecendo a sua condição. Na verdade, é um movimento masoquista de menos-valia para produzir mais dó, mais pena nos familiares e perpetuar esse estado de culpa, de punição, de sofrimento extremamente vãos. É fundamental que todos os familiares de pessoas depressivas não entrem num processo de servidão do depressivo, mesmo quando ele tem uma tendência suicida. Muitas vezes coloca-se parentes de pessoas suicidas em potencial, praticamente fazendo uma vigilância 24 horas por dia. A pessoa não entra nem no banheiro sozinhas. Isso não é prontidão, é escravidão. O que vai acontecer? Gradualmente, aquele familiar que fica ali escravo da pessoa depressiva, suicida, vai adoecer junto com ele. Então é fundamental que os familiares estejam de prontidão para auxiliá-lo, mas não escravizados a ele. É importante estar de prontidão para ajudá-lo a se ajudar, mas sem entrar nos esquemas de sofrimento criados por ele mesmo. Quando os familiares abrem mão de suas próprias vidas para viver a do depressivo, estão em servidão e não em prontidão. Então é muito importante esse conceito, estarmos prontos para ajudá-lo a se ajudar. Nunca se tornar escravo depressivo, porque isso
aumenta aquele prazer mórbido, aquela tendência punidora dele, que vai piorar tanto o seu estado quanto o estado dos seus familiares. É muito importante estar de prontidão, especialmente nos casos graves de depressão, quando há risco de suicídio. Estar em prontidão é estar a postos para atender às necessidades profundas da criatura. Significa estar pronto a ajudá-la a se ajudar. Agora, uma pergunta que nós poderíamos nos fazer: como os familiares devem se comportar com relação aos seus familiares depressivos, especialmente os que demonstram comportamentos suicidas? É muito importante refletir o seguinte: o depressivo dá muitas pistas, principalmente o depressivo suicida, pois seu movimento, na verdade, é de chamar a atenção e punir a si mesmo e aos outros com o ato suicida. Portanto, ele não conseguiria fazê-lo sem dar pistas, porque senão ele não alcançaria êxito no seu tentame, que é a punição máxima. Ele vai dando muitas pistas. Por isso, é fundamental que os familiares estejam em estado de prontidão para ler as pistas. Então, ele dá pistas exatamente porque o processo é punitivo dele e punitivo de todos os demais. Por isso que, com raras exceções, os suicidas não deixam cartas colocando culpados pelas ações que eles tiveram. Eles escrevem as cartas colocando culpas para punirem aqueles que estão à sua volta. Então ele dá muitas pistas mostrando que ele vai se matar no caso. Então, como que o familiar deve se portar nessas condições? Vejamos. Quando percebermos as pistas, nós espíritas principalmente devemos ser muito tranquilos com os nossos parentes depressivos. É muito importante para nós espíritas, porque muitas vezes a gente fica horrorizado de ver que o outro vai se matar, vai usar o seu livre-arbítrio de uma forma equivocada, e muitas vezes os familiares ficam se sentindo culpados. Jamais devemos alimentar esse tipo de sentimento. É importante dizer ao nosso parente com tendência suicida o seguinte: você está deprimido, com vontade de morrer. Tenho notado que você tem nutrido o desejo de suicídio. Não vale a pena. Você sabe que a vida continua. Sabe em que padrões de qualidades ela vai prosseguir. Estamos aqui para o ajudar. Quando você resolver obter ajuda, estaremos aqui. Basta chamar, dar um sinal. Nós estamos aqui vivendo as nossas vidas, mas ao dar um sinal, estaremos aqui, prontos para o ajudar a superar essa dificuldade momentânea. Mas se o fizer, nós, de corações partidos, vamos orar por você, para o ajudar em sua nova situação. Mas você não precisa sair do corpo para que possamos ajudar. É isso que todo familiar de pessoas com tendência suicida deve colocar. Não necessariamente nessas palavras, mas próximo a isso. Mostrar para ele que ele não precisa se matar e que a morte não existe. Que ele vai matar o corpo, mas vai continuar vivo. Nós vamos continuar levando as nossas vidas, porque não é justo nós ficarmos escravos dele, da sua tendência de querer se matar. Nós iremos lamentar a sua decisão, se assim acontecer. Com certeza nós sentiremos tudo isso, mas refaremos a nossa vida como todas as pessoas refazem as próprias vidas. Só que o sofrimento dele permanecerá de uma forma indefinida. Então, façamos a nossa parte. É importante que os familiares digam claramente que a morte pelo suicídio
não vai resolver nada, e sim agravar os problemas dele e não dos familiares, que vão sentir a dor da sua morte prematura, mas que essa dor vai passar, enquanto que a dele vai prosseguir indefinidamente. Isso deve ficar muito claro para todos nós que temos pessoas com tendência ao suicídio. Muito importante que todos valorizemos a vida, nós e aqueles que estão passando por um processo depressivo qualquer. Valorizar a vida é ir ao encontro dela, ir ao encontro do amor, ir ao encontro do verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida é aprendermos sempre. Para exemplificar e melhor entendimento de todo esse processo, para que não haja confusão, vamos refletir sobre um caso de uma pessoa que tinha um familiar com processo de suicídio. Essa pessoa, com uma depressão muito intensa, buscou, por intercessão de uma familiar dela, um atendimento terapêutico. Nesse atendimento terapêutico, fizemos tudo que foi possível para o atendimento dessa pessoa. Uma senhora com dificuldades na área sexual, e devido a essa dificuldade na área sexual, que ela tinha uma inversão da polaridade sexual, era uma moça que tinha uma tendência a homossexualismo e que ela rejeitava profundamente aquilo e ao mesmo tempo dava vazão a essa sexualidade homossexual. Com o passar do tempo, ela entrou numa profunda depressão, porque ela não aceitava a vida dela dessa maneira. Depressiva, o tempo todo ela pensava em se matar. A familiar dela, muito vigilante, consciente das dificuldades dessa sua familiar, buscou ajuda terapêutica. Na ajuda terapêutica foi explicado para ela a forma de atuar com relação à pessoa suicida, sempre colocando que a morte não existe, que a pessoa vai simplesmente transferir a dificuldade deste momento de vida para uma outra dimensão de vida, que aqueles problemas que ela passava eram problemas do espírito que ela é e não do corpo que ela tinha, e que a familiar estava disposta a auxiliá-la de todas as maneiras, mas que não poderia viver a vida por ela. A familiar assim fez através da nossa orientação. Ajudou a sobrinha de todas as maneiras possíveis. Mesmo assim, num momento em que a sua tia saiu do apartamento para realizar alguns afazeres na rua, deixou a sobrinha por meia hora com a sua secretária doméstica. Não estava sozinha. E a sua sobrinha, durante aquele período, rasgou, usando uma faca,
proteção da tela da janela do seu quarto e se jogou do apartamento, do 8º andar, vindo a se esfacelar no solo. A tia, com todas as orientações, já sabia dessa possibilidade. E nesse caso, como agir? O suicida que perpetra uma ação desse tipo, matando o seu corpo e permanecendo vivo, vai necessitar de muitas orações mesmo. Por quê? A morte vai matar o seu corpo. Aquele ato mata o seu corpo, mas não mata a vida. Então todo aquele drama sexual, todos aqueles problemas que ela tinha permanecerão. Cabe ao familiar aceitar resignadamente o livre-arbítrio do outro. Para essa senhora que ajudou a sua sobrinha, nós sempre dissemos a ela: jamais se culpe, você fez tudo aquilo que foi necessário. Mas infelizmente ela usou dessa forma o livre-arbítrio, apesar de todas as orientações, apesar de todo o processo terapêutico, do atendimento psiquiátrico que ela estava fazendo, ela usou o livre-arbítrio dessa maneira. Deus nos criou com livre-arbítrio. E se Ele nos criou com livre-arbítrio, até esse ato está previsto como uma infração à lei, mas como uma possibilidade do Espírito fazer. Então, como não há morte, cedo ou tarde ela vai se recuperar. Então, nesse caso, em todos os casos em que não se obtém sucesso na ajuda da pessoa depressiva, que ela chega realmente ao suicídio, cabe aos familiares se resignarem à decisão dele, porque isso é da lei divina. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio até nessas condições, quem somos nós para não respeitarmos o livre-arbítrio do nosso familiar, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos? Vamos dar sempre o melhor que nós possamos para eles, sem nos escravizar a eles, dando o melhor que podemos. Agora, caso eles realmente concluam aquilo que desejam, que é a morte, mesmo sabendo que a morte não existe, estejamos com a consciência tranquila. Claro, desde que tenhamos agido com compaixão, com amor, com solidariedade. Estejamos com consciência tranquila e passemos a orar. Assim como nós já orávamos quando eles estavam encarnados, continuemos a orar agora que eles estão desencarnados, para poder essas orações que são muito úteis para eles, essas energias da oração um dia vão auxiliá-los na superação. A nossa mensagem é sempre de otimismo, de amor. Nunca cessam os movimentos de amor na direção da criatura. Cada um só é possível fazer a sua parte. Eu faço por mim, você faz por você, você pode auxiliar os demais a fazer o mesmo, mas nunca fazer pelo outro. Muita paz a todos. Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!
Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na videoaula de hoje, veremos sobre o tratamento efetivo da depressão. O tratamento espiritual. Confira. Olá, estamos aqui para mais uma videoaula sobre a cura espiritual da depressão. Desta vez, nós trabalharemos a profilaxia e tratamento da depressão. Uma das perguntas que muitos nos fazem como psicoterapeuta é se a depressão tem cura. E nós sempre dizemos sim e não. Sim, dentro de uma visão transcendente, e não dentro de uma visão mais imediata. Agora, é importante saber que, como todas as doenças do espírito, a depressão sempre terá cura dentro de uma visão transcendente, espiritual profunda. Somos espíritos imortais e nos tornaremos completamente saudáveis à medida que vamos nos educando rumo ao amor, ao bem, ao bom e ao belo, em sucessivas etapas reencarnatórias. Então, dentro de uma visão profunda, a depressão tem cura sim. Dentro de uma visão parcial, ela tem tratamento e é possível a pessoa praticamente fazer com que a depressão desapareça quase que completamente. Não a tendência depressiva, porque como é uma doença do espírito que traz em si mesmo, como nós já vimos, além das causas espirituais, as causas genéticas, as causas cerebrais, essas causas que são muito profundas, elas não se resolvem de uma hora para outra, mas é possível minimizar intensamente o estado depressivo a ponto de fazer com que os sintomas desapareçam completamente. Então, é importante saber que nós podemos minimizar aqui agora as suas causas através de um processo de autoeducação espiritual. Quando a pessoa se dispõe a transformar as causas espirituais, todas as demais, energéticas e somáticas, respondem a essa transformação. Então, fundamental é saber isso. Como espíritos imortais, a qualquer momento nós podemos nos tornar pessoas mais saudáveis. Mesmo que o nosso corpo traga limitações, nós podemos cada vez mais ser espíritos mais saudáveis, fazendo com que o processo de autoeducação emocional na direção da vida transforme as causas da doença em nós mesmos. Então nós vamos trabalhar nesta videoaula possíveis tratamentos e principalmente a profilaxia da depressão. Queremos enfatizar que as proposições de tratamento aqui colocadas, tanto espirituais quanto energéticas, têm caráter eminentemente profilático e de cura em nível espiritual, e visam despertar todas as pessoas depressivas ou com tendência à depressão para os cuidados que as estarão libertando das causas espirituais dessa doença. Então nós vamos trabalhar dentro do nível espiritual e energético. Todas essas abordagens não dispensam o tratamento psiquiátrico e psicológico, especialmente nos casos moderados e graves de depressão, que devem ser realizados por profissionais habilitados para isso. Não vamos nos ater a essa modalidade de tratamento que a pessoa depressiva deverá obter junto ao seu médico, psiquiatra e psicoterapeuta de confiança. A terapêutica profunda será sempre conduzida a partir de exercícios em direção à vida, a busca da essência da vida, da espiritualidade, a busca de desenvolver
a mansidão e a humildade como Jesus nos recomenda, proporcionando-nos o exercício de religiosidade em um profundo contato com Deus. Então, percebamos que a terapêutica profunda da depressão passa por um processo de autotransformação interior, que o sentimento de aprendiz é fundamental. A profunda gratidão a Deus é fundamental, e a prática do dever consciencial, que é a tríade necessária para se conquistar a saúde espiritual, que trabalhamos em videoaulas anteriores. Como a depressão é causada pela rebeldia, pelo orgulho diante da vida, somente realizando exercícios para desenvolver as virtudes do amor, da mansidão e da humildade é que verdadeiramente vai se curar a depressão. Por isso que o tratamento, a cura da depressão, melhor dizendo, é ainda difícil de acontecer, porque poucas pessoas se dispõem a realizar esforços para se tornar efetivamente um aprendiz da vida, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração. Poucos aqueles que fazem exercícios para assumir as provações que têm diante da vida com aceitação e com humildade, e poucos aqueles que vão ao encontro de Deus sendo profundamente gratos em todas as circunstâncias, inclusive nas circunstâncias em que passam por dificuldades. A grande maioria das pessoas ainda se rebelam diante da vida, e como se rebelam, se tornam depressivas, se tornam suicidas em potencial. É fundamental, para que haja cura, ir na direção oposta a esse movimento, ir ao encontro da vida, realizar as ações como aprendizes da vida que todos nós somos, na direção do bem, do bom e do belo. É essencial que o depressivo reflita que a vida, em todas as suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar do Cristo interno, a essência divina manifesta em cada um de nós. Essa é a nossa genética espiritual, o amor, a perfeição, o divino, o transcendente. Então, todos nós trazemos nosso Cristo interno, a essência divina que nós somos. Cabe a nós fazermos esforços para desenvolver a essência divina, desenvolver esse Cristo interno, porque essa é a nossa destinação real. Tudo mais é acidente de percurso. O depressivo, ele tende a se fixar no acidente, como se a vida dele fosse apenas o acidente constante e que a vida dele não fosse para brilhar como é de todo mundo. Só que para brilhar é necessário fazer esforços para a luz se fazer dentro de nós, porque ela não vem de fora para dentro, ela é uma conquista de dentro para fora. Fundamental refletirmos o seguinte, que em todas as situações temos convites ininterruptos a esse exercício. Isso é a vida em abundância, a água viva da vida, como disse Jesus. É para desenvolver esse Cristo interno que reencarnamos. Quando Jesus, naquele célebre encontro com a samaritana no poço de Jacó, ele fala sobre a água viva. A água viva nada mais é do que o alto amor. É fundamental que nós busquemos essa água da vida. Busquemos o amor como referencial de vida para poder tomar essa diretriz, a diretriz do amor,
e nos tornarmos plenamente aprendizes do grande mestre de mansidão e de humildade de coração, que é Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos libertando de uma vez por todas das causas da depressão. Espiritual, de uma forma profunda, espiritual, é esse o único caminho possível para todos aqueles que estão depressivos ou que têm a tendência à depressão. É fundamental lembrar sempre que em todas as situações, sejam quais forem os conflitos, as patologias, as dificuldades, haverá sempre o ser humano e dentro dele a essência divina. Nós trazemos em nossa consciência o dever de alcançar essa essência, identificarmos-nos com ela. Então, todos nós trazemos esse dever consciencial de irmos ao encontro da essência da vida dentro de nós mesmos. Realizando exercícios nesse sentido, nós estamos com certeza nos distanciando profundamente do estado depressivo. Todos os obstáculos e dificuldades que Deus permite que ocorram em nosso caminho existem com esse objetivo, e não para nos rebelarmos ou revolucionarmos, gastando muita energia com esforços vãos, que ao invés de nos direcionar para a nossa essência divina e nosso Criador, nos afastam por longo tempo da transformação necessária em direção ao nosso Cristo interno. Então, todos nós temos essa destinação de ir ao encontro do Cristo interno. Dificuldades, problemas, todos nós passamos, sem exceção. Agora, todos eles são graças divinas para que nós possamos ir ao encontro do essencial em nós mesmos. Indo ao encontro desse essencial em nós mesmos, cada vez mais nós nos libertamos das doenças físicas e emocionais, principalmente da depressão. Todos os obstáculos que a vida nos apresenta, tais como a falta de recursos materiais, as limitações físicas e intelectuais, os transtornos, as dificuldades, o ódio dos inimigos visíveis ou invisíveis, enfim, tudo que nos ocorre, são os desafios que nos levarão a reforçar em nós a presença do amor crístico de Deus. Então, todas as vicissitudes da nossa vida têm como objetivo reforçar esse amor crístico. Quando nós nos rebelamos contra essas vicissitudes e nos deprimimos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos realizando um processo de revolta surda contra as leis divinas, que nos criou para o amor, para o bem, para o bom, para o belo. Se surgem dificuldades nas nossas vidas, com certeza não é porque Deus está nos escolhendo para sofrer, como muita gente diz, mas é resultado do nosso passado ignóbil, de situações indignas que nós praticamos e que retornam para nós, para que nós, passando por esses desafios, nos libertando de uma vez por todas deles, possamos ir ao encontro do amor crístico dentro de nós. Quando fazemos o contrário, nós vamos gastar energias que são muito importantes para nós em esforços vãos, em esforços que vão nos colocar na contramão da vida, nos gerar muitos maiores problemas do que os originais. Porque, além das dificuldades originais que nós criamos no nosso passado espiritual, estamos ampliando, estamos somando com as dificuldades presentes por não aceitar a vida como ela é. Então é fundamental para todos nós, para a nossa saúde,
que nós aceitemos essas dificuldades como desafios, para podermos ir ao encontro da vida e não contra ela. É essencial ver a vida como uma dádiva divina, tanto os momentos de alegria e prazer, como os de dor e dificuldades. É necessário que todos exercitemos gradativamente essa verdade que sintetiza o nosso programa de autoeducação, o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Como nos ensina Jesus, o nosso grande mestre, é o amor a si mesmo como referência. Quando nós vamos ao encontro da vida e não contra ela, nós estamos fazendo exercícios de auto-amor, de amor a nós mesmos. O amor a nós mesmos vai fazendo com que se alargue o nosso sentimento de amor e possamos abranger o nosso próximo. Quando nós amamos a nós mesmos e amamos ao nosso próximo, nós vamos alargar o sentimento de amor, abrangendo o Criador da vida e todas as suas leis. Em vez de ficar usando as nossas energias em esforços vãos, indo contra as leis divinas, nós vamos fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, indo ao encontro das leis da vida, das leis divinas naturais, e com isso toda a nossa vida vai se tornando suave e leve. Esse é o antídoto maior para a depressão. Se nós realizarmos esforços nessa direção, podemos ter certeza, jamais entraremos em depressão. Qualquer dificuldade no sentido contrário nos produzirá situações depressivas que poderão ser leves, moderadas e graves, como nós já estudamos em videoaulas anteriores. No próximo bloco, nós veremos como realizar de uma maneira prática exercícios nesse sentido. Como nós vimos, é fundamental que nós busquemos ir ao encontro da vida, das leis da vida. Realizar isso, é claro que não é uma tarefa fácil, mas no próximo bloco nós trabalharemos essas questões. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Conforme Jesus nos disse, somos luzes, somos amor e somos, sobretudo, filhos de Deus. Todas as nossas dificuldades constituem etapas para o nosso desenvolvimento, desse nosso potencial de luz e de amor. Continuamos agora com Alírio de Cerqueira Filho. Como nós vimos no bloco anterior, todo o processo de superação de depressão surge a partir do momento que nós vamos ao encontro da vida e não ficamos revoltados contra ela. E fundamental para que nós possamos ir ao encontro da vida, realizar todo um processo de autoeducação, nos transformando em pessoas melhores. Esse programa de autoeducação não é fácil de ser realizado e deverá acontecer por meio de exercícios diários, mesmo que sejam realizados de forma débil no início, mas que aos poucos vão se fortalecendo pela criação dos novos hábitos. A pessoa depressiva, ela tem uma condição sui generis, que é uma debilidade em termos da vontade. A própria depressão, como a pessoa gasta muita energia nesses esforços vãos de ir contra a vida,
contra as leis da vida, o que acontece? É como se houvesse uma debilitação da própria energia vital, e essa debilitação produz um cerceamento da chamada força de vontade. Agora, é claro que não aniquila a força de vontade, porque a força de vontade é o poder divino que está na nossa essência crística, está na nossa essência de amor, no próprio ser essencial que somos. Nós podemos inibir a força de vontade, mas jamais aniquilá-la. Não é possível aniquilar a força de vontade. Então a força de vontade é como uma semente. Uma semente que, claro, se nós guardarmos uma semente num cofre, fechada ali, sem umidade, sem terra fértil, sem um solo adequado, ela é inútil em si mesma. Muitas vezes o depressivo faz isso com a sua força de vontade. Se tranca num quarto fechado e não faz o mínimo esforço que seja para sair daquela situação. Outras vezes entra num estado de rebeldia tamanha que até se mata, como nós vimos na videoaula anterior. Agora, nós podemos, minimamente que seja, auxiliar nesse processo de estímulo da força de vontade. Peguemos essa semente divina e coloquemos numa terra, mesmo que essa terra ainda esteja cheia de pedregulhos, mesmo que nossa capacidade de irrigação dessa terra seja com conta-gotas, mas façamos isso. Coloquemos a terra, a semente da terra, e comecemos a colocar gotinha por gotinha de água. Então esses esforços, mesmo que sejam débeis no início, é como imaginemos a terra muito árida como a semente. Se nós colocarmos uma única gota com conta-gotas nessa terra, vai fazer pouquíssima diferença. Agora, se colocarmos uma gota, 2 gotas e perseverarmos colocando gota a gota, gradativamente aquela terra árida, seca, acho que chegou até a rachar de tão seca, ela vai se encharcando daquela água, mínima no início, mas vai ampliando. Usando essa metáfora para comparar, o depressivo é como se fosse essa terra árida, seca, que chegou a rachar de tão seca. Se ele coloca uma única gota, faz apenas um esforço e nunca mais faz, é claro que vai ter muito pouca serventia esse esforço. Agora, se ele fizer pequenos esforços, mesmo que sejam débeis, mas produzindo esses esforços diariamente, com toda certeza, ele vai fazer florir essa semente que Deus já colocou dentro dele. Deus já colocou dentro de todos nós. Então, eu posso, você também pode superar essa dificuldade, fazendo pequenos atos de amor por você mesmo, saindo do seu quarto, abrindo a cortina, mesmo que lhe incomode inicialmente, mas pequenos atos para criar hábitos novos para você, para que você possa superar a depressão. É fundamental que, para superar a depressão, quando nós tratamos das causas da depressão, nós vimos que ela é gerada por hábitos de rebeldia sistemática, negativismo, desvalorização da vida. Tudo isso vai produzir manchas energéticas no perispírito, que ficam nos arquivos psíquicos mentais, produzindo um fluxo energético bloqueado no perispírito.
Então, como isso tudo acontece, o processo de superação não é de uma hora para outra realmente. Por isso que nós comparamos a pessoa depressiva com essa terra árida. Nós vimos na nossa primeira videoaula que vão formando como se fosse um escudo energético em torno do ser essencial, que não o aniquila, mas impede a luz divina que existe no ser essencial possa irradiar para o perispírito e desfazer essas manchas, pela rebeldia quanto mais que caracteriza o depressivo. Então, superar isso não é uma tarefa fácil, mas é perfeitamente possível. Para isso é preciso que haja exercícios para que a pessoa consiga se libertar desses hábitos, porque as manchas são vitalizadas por determinadas condutas, gerando bloqueios energéticos que se manifestarão nos chakras, de forma mais ou menos intensa, dependendo do nível de depressão. Então, esses hábitos de rebeldia, quanto mais com relação à vida, fazem com que essas manchas energéticas vão bloqueando os chakras, os centros de força que nós temos no nosso corpo fluídico, e todo o processo de superação disso vai exigir exercício no sentido contrário. Então, se nós antes tínhamos uma rebeldia quanto mais, nós vamos ser convidados a fazer pequenos exercícios de aceitação da vida como ela é, não de acomodação, que o depressivo ele alterna crises de rebeldia com crises de acomodação. É a aceitação. Eu aceito aquilo que eu não posso mudar e faço esforços para mudar aquilo que eu posso. Percebamos que quanto mais densas são as manchas, resultado da intensificação do hábito rebelde, mais esforços serão necessários, mais exercícios no bem para que elas sejam transmutadas, o que é muito natural, porque quanto mais intenso é um problema, mais necessidade de exercícios para a superação daquele problema que nós mesmos criamos. Não é de uma hora para outra que a pessoa irá se libertar desse processo. O esforço que ela faz nos exercícios de auto-amor, de auto-afetividade, é que vai garantir a transmutação gradativa dos bloqueios energéticos produzidos pelas manchas. Então, se nós criamos esses bloqueios com um movimento de desamor, de rebeldia e de orgulho, nós vamos fazendo pequenos exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, buscando sentir isso dentro de nós, mesmo que sejam pequenos, débeis. Esses esforços de auto-amor e de auto-afetividade, nos tratando com carinho, vendo a vida como uma dádiva divina, vendo a questão de que nós fomos criados para o amor, para o bem, para o belo, para a felicidade, que nós merecemos isso. Tudo isso é autoafetividade, nos tratar com muito carinho, com muito amor. Mesmo que esse tratamento no início seja débil, porque o hábito de se tratar com desamor, com rebeldia, com orgulho, com culpa, com processos de autopunição, como nós já vimos em videoaulas anteriores, é muito forte no depressivo. Superar isso não é fácil, mas é perfeitamente possível. Gradualmente, trabalhando, minimamente, para somar os esforços mínimos, vão se somando, ocasionando esforços maiores, cada vez maiores, até a completa transmutação do problema. A dificuldade em realizar os exercícios vai depender da gravidade do processo depressivo. Como há uma tendência forte ao negativismo, rebeldia e desvalorização da vida, a pessoa depressiva faz o tempo todo exercícios de amor, revolta contra a vida e contra si mesma. É o hábito arraigado que foi instalado ao longo do tempo,
na maioria das vezes, em várias reencarnações. A depressão não é uma doença que começou agora, nesta existência. Ela já vem muitas vezes de várias reencarnações em que as pessoas, de forma contumaz, se rebelam contra a vida. Está se manifestando novamente na atual existência. Então, dependendo da gravidade, por exemplo, depressões graves, aquele estado que às vezes a pessoa chega no estupor, necessita de um esforço que, por mais débil que seja esse esforço, para a pessoa que está nesse estado de depressão grave ou gravíssima, é um esforço grande, muito grande. Agora, é necessário. Não é possível superar a depressão se entregando. Cedo ou tarde, a pessoa vai fazer isso. Se ela não fizer nesta existência, ela fará numa próxima existência ou em outra existência, em algum momento da sua vida, ela será convidada novamente a fazer e vai iniciar. Então convidamos a você que passa por esse problema a começar agora, começar já. Por quê? Para que deixar para uma próxima existência aquilo que você pode começar agora? Minimamente que seja, comece esses esforços para ir ao encontro da vida, para superar esses hábitos arraigados instalados ao longo do tempo. A mudança de hábito deverá acontecer aos poucos. Inicialmente são necessários estímulos, tais como ouvir uma música que remeta a uma lembrança agradável. A pessoa, por exemplo, colocar a sua música preferida. A tendência do depressivo é não querer ouvir a sua música preferida, porque ele tende ao processo autopunitivo, de se afastar de tudo aquilo que gera prazer. Então colocar músicas, a música preferida, músicas que estimulem, por exemplo, músicas clássicas que sejam estimuladoras, músicas que o ajude a superar aquele estado que ele está passando. Outra coisa muito importante, observar a natureza, observar uma flor, um bosque, pássaros e outros animais, o pôr do sol, o nascer do sol, buscando identificar-se com a natureza. Esse hábito de ir ao encontro da natureza é muito importante, porque a depressão é uma doença em que faz com que a pessoa se afaste da natureza em si mesma. Tudo na natureza é movimento, tudo e a natureza é vida. E se nós observarmos a vida e buscarmos identificar com a vida, identificarmos-nos com a natureza, todo esse processo vai facilitar a saída do estado depressivo. Outra coisa muito importante, realizar atividades que estimulem emoções de prazer e bem-estar espiritual. Então, práticas espirituais, por exemplo, frequentar uma palestra, mesmo que a pessoa se esforce enormemente para estar no ambiente, ouvir, por exemplo, um CD de meditação, por mais difícil que seja, estimula ao prazer e o bem-estar espiritual. Vai estimular em nós a produção de determinadas enzimas cerebrais, substâncias cerebrais, como as endorfinas, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que vão facilitar o processo de superação da depressão. Essa e outras atividades semelhantes visam criar, em nível espiritual, um psiquismo de maior harmonia e identificação com a vida, que estimularão energeticamente os chakras, no início de forma imperceptível, mas que aos poucos vão se intensificando com a criação do novo hábito de valorização da vida. Então, quanto mais nós
favorecemos esses novos hábitos, mais nós vamos gerar harmonia no espírito e, por consequência, no perispírito, nos chakras. Em depressões graves, são necessários estímulos sensório-motores, porque a pessoa com depressão grave, ela tende a se fechar num quarto, às vezes ela fica deitada horas a fio, e é necessário que ela seja estimulada de forma motora para poder superar aquela dificuldade. Então, atividades como cuidar de uma planta, de um pequeno animal, bordar, tricotar, pintar, modelar em cerâmica, fazer um bolo, etc. Tarefas que concedam um sentido para a vida da pessoa, que ao final ela possa sentir o prazer de ter efetuado a tarefa, é essencial no processo de autoafetividade, a pessoa se sentir útil. Então, por exemplo, a pessoa faz um bolo e depois daquele bolo pronto, ela falar, fui eu que fiz esse bolo. Para uma pessoa comum, é uma coisa trivial, mas para uma pessoa num estado depressivo, principalmente depressão grave, para fazer um bolo, ela vai movimentar a vontade dentro de si mesma de uma forma gigantesca, por mais simples que seja, mas são atividades muito necessárias. Fazer uma pecinha de tricô, por exemplo, para aquelas pessoas que já têm esse hábito, pintar qualquer coisa, fazer qualquer coisa que ao final ela tenha a sensação de que ela foi útil, que ela realizou uma ação meritória. Isso é importantíssimo para a superação da depressão, principalmente a depressão de moderada para grave, para que a pessoa possa, nesse sentimento de utilidade, nutrir mais afetividade para si mesma. É fundamental que a pessoa depressiva eduque a mente para querer-se bem, para se valorizar, para se reorganizar psiquicamente. Ao fazer isso, ela vai transmutar gradativamente as manchas que traz no perispírito, os bloqueios energéticos do perispírito. Então, essas práticas, mesmo que pareçam ser simplistas, molhar uma planta, cuidar de um cachorrinho, são atividades que fazem com que a pessoa se queira bem, que ela se sinta útil. A pior coisa que um ser humano pode ter consigo mesmo é o sentimento de inutilidade. E há uma tendência da pessoa depressiva se sentir inútil e cultivar esse sentimento de inutilidade. Por isso, essas pequenas coisas que ela faça no seu dia a dia, mesmo que seja uma vez por dia, que ela faça e se sinta útil. Ao realizar esses exercícios, ela vai trabalhando a depressão, mesmo que no início seja de forma aparentemente insignificante, mesmo sendo de forma externa para a interna. Por menor que seja o esforço, sempre haverá resultado. Isso é importantíssimo. Por menor que seja o esforço, sempre vai haver um resultado dentro da pessoa, mesmo que seja com essas práticas que são aparentemente externas, mas só na aparência, porque quando a pessoa realiza algo útil, aquele sentimento essencial que todos nós trazemos vibra dentro dela e faz, mesmo que minimamente, haver um processo de alargamento do ser essencial. É importante refletir que quando fazemos o bem, seja para nós mesmos, seja para o nosso próximo, o ser essencial que somos se amplia sempre, às vezes timidamente, outras significativamente, mas nenhuma tarefa do bem fica perdida. Todas são registradas pela essência por uma questão de afinidade,
por causa da frequência energética. Por isso, qualquer esforço de equilíbrio sempre valerá a pena, por menor que seja. Então, qualquer manifestação na direção do bem jamais é perdida, fica registrada na criatura. É importantíssimo saber que esse esforço sempre precisará acontecer, mais cedo ou mais tarde. Na depressão grave e moderada, é fundamental que a pessoa faça o tratamento psiquiátrico e tome medicamentos para estabilizar os neurotransmissores do cérebro. Porém, mesmo que haja ação dos medicamentos, ela precisará fazer os exercícios de auto-reorganização, porque, caso não os faça, o efeito medicamentoso será apenas um paliativo, que não conseguirá reverter a depressão. Quando a pessoa tem depressões de moderada para grave, o tratamento medicamentoso sempre é necessário. Agora, coadjuvado sempre com essas questões espirituais que nós estamos falando, para que haja verdadeiramente um movimento na direção da cura e não apenas um paliativo. Os exercícios de autoafetividade que nós propomos, mesmo quando realizados com uma aparente falta de sentido, vão ajudar bastante, até que a pessoa consiga se reconhecer como uma essência divina e sentir identidade com Deus, transmutando completamente a tendência depressiva. Esse é um longo percurso que provavelmente não terminará na atual existência, mas que pode ser iniciado aqui e agora, em benefício da própria criatura. Então, todos nós podemos iniciar já, aqui e agora, a nossa transformação interior para melhor. À medida que pratico os exercícios de auto-amor, transformando a rebeldia em atos de mansidão e humildade, é muito importante que faça uma atuação energética nos chakras do perispírito. Como que nós podemos fazer uma atuação energética nos chakras do perispírito? A frequência em uma casa espírita bem orientada para a recepção do passe magnético, da água magnetizada e tratamento desobsessivo é parte essencial no tratamento da depressão, porque todos esses tratamentos vão atuar energeticamente no nível perispiritual e fazer com que aquelas manchas, os bloqueios energéticos sejam diminuídos. É claro que não vão, nenhum desses processos isoladamente curam a depressão, seja o passe, seja a água magnetizada ou o processo de desobsessão. A desobsessão, por exemplo, atua nos espíritos que são coadjuvantes no próprio processo depressivo. Sempre há fenômenos de influências espirituais nessas doenças, as doenças emocionais. O passe e a água magnetizada vão auxiliar de fora para dentro, produzindo energias benéficas, salutares, que vão reorganizar os chakras. Agora, se não houver uma mudança de atitude do paciente, no sentido de ir ao encontro do amor, da mansidão e da humildade, esses processos vão ser paliativos como qualquer outro, porque vão fazer com que a pessoa tenha um alívio, mas logo em seguida todo o problema retorna porque não houve uma mudança real no espírito que a pessoa é. Outras terapias que podem auxiliar bastante no processo depressivo são as terapias energéticas, como a acupuntura, a homeopatia e principalmente a psicoterapia transpessoal. A psicoterapia transpessoal vai nas causas espirituais da doença, claro que desde que seja feito por profissionais habilitados. Dentro dessa área existem muitas pessoas
porque não têm conhecimento profundo das questões espirituais da vida e acabam tratando de pessoas com problemas sérios, inclusive pessoas depressivas, que acabam piorando, não porque a terapia é ruim, mas porque o terapeuta é pouco habilitado. Então, esse tratamento no nível perispiritual, ele é recomendado mesmo que a pessoa esteja em tratamento medicamentoso psiquiátrico, porque vão auxiliar energeticamente no perispírito a desbloquear aquelas energias que estão fixadas principalmente nos chakras. É fundamental e imprescindível o desenvolvimento dos processos autoterapêuticos, da evangelioterapia, a terapia pelo amor, pelo perdão, pela fé, a meditação e a oração, associados à terapêutica profissional. De todos os recursos colocados, no nosso entender como terapeuta transpessoal e como espírita, a evangelioterapia, como nos orienta a nossa mentora Joana de Ângeles, é o recurso por excelência para o tratamento da depressão. É o Evangelho de Jesus esse grande manancial. Meditar no significado das palavras do Mestre é fundamental no tratamento de todas as doenças, mas principalmente da depressão. E se nós pudéssemos resumir o Evangelho todo em apenas 3 versículos, que são extremamente terapêuticos para o depressivo, nós diríamos, conforme Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. A depressão talvez seja um dos fardos mais pesados que um ser humano pode carregar. Mas por que existe a depressão? Exatamente porque, ao invés de cultivar o amor, a mansidão e a humildade de coração, nós cultivamos o desamor, a rebeldia e o orgulho. Então, mais do que qualquer outra pessoa, o depressivo é convidado por Jesus: vinde a mim. Em outras palavras, venha ao encontro do amor que eu represento. O amor alivia. O amor alivia a todos aqueles que ainda estão carregando o fardo pesado, estão vivendo o jugo perverso das causas que eles próprios criaram. Não é da vida as situações que geram a depressão, é do mau uso do nosso livre-arbítrio frente à vida. Então, de uma vez por todas, aceite o convite de Jesus para ir ao encontro do amor que Ele representa, mas não apenas para obter alívio. O alívio, daqui a pouco, deixa de aliviar. Daqui a pouco, volta a doer novamente, se não houver o esforço que Jesus fala no próximo versículo, quando Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma.
Com certeza, todo depressivo deseja o descanso para a alma. Agora, esse descanso só é possível quando nós tomamos o jugo de Jesus nas nossas vidas. Quando nós assumimos a diretriz do amor em nossas vidas, para podermos aprender. A vida é um convite ao aprendizado, não é um convite à rebeldia, não é um convite a nos rebelarmos contra as leis sábias do Criador. A vida é um convite ao amor, é um convite ao aprendizado pelo amor. É essa a primeira manifestação do Criador, aprender por amor. Quando nós fazemos o contrário, a dor surge. E a depressão é uma dor muito intensa, com toda certeza. Mas é uma dor desnecessária. Indo ao encontro desse aprendizado amoroso, com Jesus no coração, com certeza, o jugo se tornará cada vez mais suave, o seu fardo se tornará cada vez mais leve e você se libertará completamente da depressão. É o nosso convite, o convite que Jesus faz a todos nós há 2000 anos. Convite para mim, convite para você. Aceitemos definitivamente esse convite. Muita paz e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!